Olá, vamos mergulhar hoje num dos conceitos mais, se não o mais importante, da mensagem do Jesus histórico. É aquela ideia que está no centro de tudo que ele disse, de tudo que ele fez, mas que, olha, até hoje continua sendo um grande mistério para muita gente. Então vamos lá. Qual era exatamente essa mensagem central? Se a gente tivesse que resumir toda a pregação dele em uma única ideia, qual seria? A resposta é bem surpreendente, não só pela frequência com que ela aparece, mas também por como ela é meio enigmática. Pensa só, nos primeiros 3 evangelhos, a expressão reino de Deus aparece na boca de Jesus umas 90 vezes. 90! Nenhuma outra ideia é tão repetida, tão martelada. Fica muito claro que esse era o ponto principal de tudo, né? E é aqui que a coisa fica intrigante. Apesar de ser o tema central da sua pregação, Jesus nunca deu uma definição clara, sabe? Tipo, de dicionário. Ele nunca falou, olha, o reino de Deus é isso. E é exatamente esse mistério que a gente vai começar a desvendar agora. Para entender o que Jesus queria dizer com isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá nas raízes hebraicas do conceito. E o segredo, a chave de tudo, é mudar o nosso jeito de pensar sobre a própria palavra reino. É que, na cabeça deles, a ideia original não era sobre um lugar geográfico, um território com fronteiras e tal. Era muito mais sobre a ação de Deus, sobre o seu poder de governar e de transformar a realidade. É como se fosse uma força dinâmica, sabe? Em pleno movimento. O teólogo John Sobrino resumiu isso de um jeito perfeito. A ideia não é de um substantivo, de um lugar estático. É de um verbo, uma ação que não para. É Deus reinando, agindo ativamente na história. Ok, então se Jesus não definiu o reino com palavras, como é que ele comunicou essa ideia? Bom, ele demonstrou. Ele mostrou na prática como era esse reinado de Deus através das suas ações, da sua praxis, como dizem. E ele fez isso de 3 maneiras bem claras que a gente pode ver nos relatos. Primeiro, com as histórias que ele contava. Segundo, com os atos de cura que ele realizava. E terceiro, de um jeito que era um verdadeiro choque para a época, com as pessoas com quem ele escolhia sentar para comer. As parábolas dele não eram só historinhas com uma moral no final, não. Elas mostravam o valor, assim, incalculável do reino. É como um tesouro escondido ou uma pérola super rara. Era algo que valia a pena largar tudo para ter, porque a alegria de encontrar era maior que qualquer sacrifício. E os milagres? Aqui a gente tem uma reinterpretação fascinante. Não eram shows de mágica para impressionar a galera. Eram sinais, sinais concretos de que o poder de Deus estava invadindo o mundo para libertar as pessoas do sofrimento, da doença, de tudo aquilo que o oprimia. Mas talvez a demonstração mais poderosa e com certeza a mais controversa do reino tenha sido na hora da refeição. Naquela cultura, gente, dividir uma refeição era muito mais do que só comer junto. Era um ato de comunhão profunda, de aceitação, de paz. E existiam leis de pureza super rígidas que diziam quem era limpo ou digno de dividir esse momento. E foi exatamente aí que Jesus resolveu virar a mesa literalmente. Ele simplesmente sentou para comer com todo mundo que a sociedade considerava impuro, corrupto, indigno. A gente está falando de cobradores de impostos, os famosos pecadores, prostitutas, leprosos, toda a galera excluída. Ao quebrar de propósito essas barreiras e sentar com eles, ele estava declarando em alto e bom som, sem usar palavras, que no reino de Deus não tem exclusão. As fronteiras sociais e religiosas simplesmente desmoronavam. E essa prática de inclusão radical, claro, significava uma verdadeira revolução nos valores sociais da época. O reino que Jesus anunciava funcionava com uma lógica completamente oposta à do mundo. Era um mundo de cabeça para baixo. E que inversão de valores, hein? O mundo valoriza o quê? Riqueza, status, força. Já no reino de Deus, o poder está na pobreza, na humildade, no serviço ao próximo. As bem-aventuranças são praticamente um manifesto dessa nova ordem social, onde os últimos são, na verdade, os primeiros. E o ponto central é este aqui. A mensagem era bem explícita. Os cidadãos principais desse reino são justamente aqueles que o mundo ignora ou até despreza. Os pobres, os marginalizados, os que sofrem. O reino pertence a eles de forma preferencial. Isso nos leva à última peça desse quebra-cabeça, que é crucial. Tá, mas quando esse reino acontece? A resposta de Jesus é um paradoxo fascinante, uma tensão constante entre o agora e o que ainda está por vir. Os teólogos gostam de chamar isso de já, mas ainda não.
Jesus dizia que, por meio das suas ações de cura e libertação, o reino de Deus já chegou. Estava presente, aqui e agora. Mas, ao mesmo tempo, a sua manifestação completa, final, essa ainda era uma esperança futura. É uma realidade que já começou, mas que ainda não se completou. Certo. Depois de olhar para as raízes, para as ações e para a linha do tempo, como é que a gente pode amarrar tudo isso? O que, no fim das contas, a gente deve levar dessa análise? A conclusão é realmente transformadora. O reino de Deus não é um destino celestial, um lugar para onde se vai depois da morte. É o reinado ativo de Deus, uma força que invade a história para trazer justiça, cura e uma inclusão radical. E o convite é para participar dessa ação transformadora, começando agora. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para reflexão. Se o reino de Deus é o reinado de Deus em ação, buscando justiça e libertação, como é que essa ação se parece no nosso mundo, hoje? O que significa participar desse movimento agora?